Ok, estão conseguindo ver o slide para eu dar continuidade? Porque eu vou colocar em tela cheia e não vou mais acompanhar as mensagens de vocês. Estão conseguindo ver? Ok, então vamos lá. Ok, vocês já mataram a charada aí do balão, né, utilizando a lei de Bohr, né, à medida que o balão vai subir para atmosferas mais altas, a pressão vai diminuir e, consequentemente, pela lei de Bohr, a gente estima, então, que o volume vai aumentar, tá bom? Bem, dando continuidade às observações experimentais, 1787, Charles, né, realizando algumas experiências, né, onde ele estava realizando as experiências para o melhoramento dos balões, principalmente aqueles balões aquecidos com ar quente. Ele descobriu que quando a gente mantém constante a pressão e a quantidade do gás, o volume do gás, né, aumenta linearmente com a temperatura. Quando eu falo linearmente, quer dizer o seguinte, né, quando eu aumento a temperatura, eu observo também um aumento do volume. Se eu diminuo a temperatura, eu observo também uma diminuição no volume, tá bom? Então, quando eu falo linearmente, quer dizer que há uma relação linear, tá bom? De aumento e diminuição ali daquelas variáveis, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, tem um balão aqui, o balão normal que você enche, aí eu coloco o nitrogênio líquido sobre ele, né? Quando eu coloco o nitrogênio, eu diminuo a temperatura. O que vai ocorrer? O balão começa a murchar, tá? Então, o balão começa a murchar a temperatura, ocorre também o aumento do volume. Isso pode ser observado, inclusive, no teu dia a dia, sabia? Lá no pneu da tua bike ou no pneu da tua moto, se você deixar ela parada por um tempo, você vai observar o quê? Que o pneu murcha, né? Há uma contração ali, uma compressão desse sistema gasoso. Isso ocorre por quê? Porque quando você deixa o teu veículo parado, as moléculas ali do gás ainda continuam em movimento. Porém, como você não fornece nenhum tipo de energia a ela, então elas tendem a se aglutinar, né? A se haver uma compressão ali do teu sistema gasoso, fazendo com que o volume daquele sistema diminua, tá bom? Por exemplo, em dias mais frios, provavelmente, se você não andar com a tua moto, com a tua bicicleta, o pneu ali vai diminuir de tamanho, vai haver uma compressão ou vai murchar, né, de uma maneira mais evidente, tá bom? Justamente por causa linearmente com a temperatura. A gente consegue expressar matematicamente essa lei da seguinte forma, né, que volume é diretamente proporcional à temperatura. Deixa eu colocar aqui, sublinhar para você, volume é diretamente proporcional à temperatura, ou se você tirar essa proporcionalidade colocando sinal de igualdade, você coloca uma constante, né? Então, volume, constante, multiplicado pela temperatura. Quais são as condições em quantidade de matéria e pressão constante, tá bom? Então, essa é a lei de Charles. Então, nós também podemos representar a lei de Charles graficamente, né? Aqui nós temos um gráfico de volume por meio dessa lei é possível
graus Celsius. Em medidas mais precisas, nós temos 273,15 graus Celsius. Né? Então, na prática, o gás ele não chega a um volume zero, tá bom? Então, por quê? Porque as partículas ela ocupa um determinado espaço ali, então elas não vão chegar a um volume zero. Claro que em temperaturas mais baixas, como o volume vai diminuir, normalmente os gases eles vão se condensar, né, antes de alcançar essa temperatura de menos 273 graus Celsius. Por isso que muitas das vezes vocês observam que essa é a temperatura mínima, né, a temperatura mínima possível de ser alcançada. Praticamente ainda não houve experimento que chegou a essa temperatura do zero absoluto, tá bom? Houve temperaturas muito próximas já que foi possível chegar experimentalmente, mas até o momento ainda não se chegou a essa temperatura que nós atribuímos como o zero absoluto na escala Kelvin, tá bom? Deixa eu ver quem que tá mandando mensagem aqui rapidinho. Não sei se está havendo problema de... Ah, não. Beleza. Não é ninguém, então vamos continuar. Tá bom? Então, essa é a lei de Charles. Eu falei de zero absoluto, é bem interessante, porque a partir da lei de Charles, né, e de outras leis também combinadas, né, a gente define, então, a escala de temperatura absoluta. Porque até certo tempo, né, tinha a escala Kelvin, tinha a escala Fahrenheit, tinha vários tipos de escala, mas essas escalas eram baseadas ali no tipo de substância, né, a escala Celsius, por exemplo, utilizava a água, o ponto triplo da água, o ponto de fusão também, como base ali para construir sua escala. Mas, a partir da lei de Charles e também do desenvolvimento da lei dos gases ideais, foi possível, então, definir a temperatura em termos desses gases perfeitos, né, e fazer uma extrapolação, uma temperatura mínima possível, onde o volume tenderia a zero, e essa temperatura seria, então, o zero, né, o zero absoluto dessa escala, tá bom? Bem, e esse valor de menos 273 corresponde justamente ao zero, né, na escala Kelvin. Então, é a partir dali que a gente começa o início dessa escala Kelvin, que nós chamamos de escala de temperatura absoluta, tá bom? Aqui nesse gráfico ao lado aqui, essas linhas retas aqui são de vários gases, tá bom? Então, são de vários gases em diferentes pressões aqui. Tá bom? Então, esses gases aqui, geralmente, eles têm esse comportamento linear entre o volume e a temperatura, e todos eles, né, quando extrapolados, que são representados por essas linhas pontilhadas, todos eles extrapolam para essa temperatura de menos 273 graus Celsius, indicando que ali, então, seria o zero absoluto, ou o zero na escala Kelvin, tá bom? Ou a temperatura mínima, né, possível no qual uma substância poderia alcançar, no caso, o sistema gasoso. Em pressão constante, nós temos essas curvas aqui, né, que são linhas retas chamadas de isóbaras. Isóbaras. Bom, então, quando nós temos curvas em pressão constante, aqui no caso da lei de Charles, tá bom? Nós temos as chamadas isóbaras. Então, a lei de Charles, como eu falei aqui também, ela é utilizada para definir a escala de temperatura absoluta, né, ou escala Kelvin. Por último, aqui a lei de Charles e Gay-Lussac, tá bom? Depois de um tempo, o Gay-Lussac também fez determinadas medidas, ele apresentou algum progresso ali, as leis de Charles que foi obtida, e ele observou também que quando é mantido constante o volume, né, e a quantidade de matéria, a pressão do gás aumenta linearmente com a temperatura.
Ou seja, quando eu mantenho o meu sistema fechado ali, né, eu não altero o volume, mas quando eu altero a temperatura, o que, que eu observo na pressão? Eu observo que há um aumento de pressão, tá bom? Então, a pressão do gás vai aumentar linearmente com a temperatura. Se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a pressão, tá bom? Então, como essas curvas aqui dos gráficos de pressão contra a temperatura é feita, essas curvas aqui recebem um nome é, específico, né, chamado de isócaras. Isócaras significa no mesmo volume, tá bom? Então, a lei de Charles, Charles e Gay-Lewis, que se expressa matematicamente da seguinte forma: pressão que é proporcional à temperatura, quando a quantidade de matéria e o volume fala esse princípio, né? Ele fala o seguinte, que quando a gente tem é, uma mesma temperatura e pressão em um determinado sistema, o número de moléculas do gás que sempre irá ocupar o mesmo volume, independentemente da sua identidade química. Ou seja, nas mesmas condições de temperatura e pressão, quando eu tenho um sistema que está numa pressão igual a outro sistema também que está numa outra, aumentando, tá bom? Vocês observam que a pressão é um ATM. De estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. E o que, que se observa na prática? Se observa que o volume dele, né, é praticamente iguais, mesmo eles sendo gases totalmente diferentes, mesmo eles sendo gases que apresentam propriedades químicas totalmente diferentes, tá bom? Então, o princípio de Avogadro afirma justamente isso: nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume do gás, né, o número de moléculas do gás vai ocupar o mesmo volume, independentemente da identidade do gás. Assim, o número de moléculas de gás nesse volume, segundo o princípio de Avogadro, é 6,02 vezes 10 a 23, que esse é aquele número que a gente já viu lá, utiliza bastante em cálculo estequiométrico e nas matérias ali de química geral, tá bom? Então, para esse volume de 22,4, pelo princípio de Avogadro, nós estimamos que há um número de moléculas de 6,0221, né, ou 2, arredondado, vezes 10 a 23. Mas será que experimentalmente isso é observado? É sim, ó. Por exemplo, eu tenho um gás ideal, que a gente estima que tem 22,41 litros por mol, né, o volume molar. Aí quando você vai para o argônio, aqui na figura 7, tá? Vai para o argônio, ó, você observa um valor ali daquele volume de 22,1 aproximadamente. Vai para o dióxido de carbono, 22,26. Vai para o nitrogênio, 22,4. Muito próximo do valor estimado ali pelo princípio de Avogadro. Oxigênio, praticamente o mesmo valor. Hidrogênio, também muito próximo. Então, os gases reais, assim, eles apresentam, sim, certa base, né, para afirmar que esse princípio é observado. O gás ideal, né? O gás perfeito. E como que nós podemos expressar matematicamente esse princípio? Simplesmente assim: se o número de moléculas do gás aumenta, então quer dizer que o seu volume vai aumentar. Se o volume aumenta, certo, do sistema gasoso, então o número de moléculas também aumenta. Então a relação matemática que descrevemos por princípio de Avogadro é essa aqui, ó: volume que é proporcional à quantidade de matéria.
ou tirando o símbolo de proporção, colocando a igualdade, nós somos obrigados a colocar uma constante, então volume é igual a constante multiplicado por n. O que indica essa relação aqui matemática? Indica que se eu aumento o volume, eu aumento a quantidade de matéria, tá bom? Isso em temperatura, aqui ó, temperatura e pressão fixos ou constante, ó. Para esses mesmos gases aqui são observados esse tipo de volume, indicando que eles apresentam o mesmo número de moléculas, né? Ou mesmo a mesma quantidade de matéria. E isso é observado também experimentalmente. A gente pode combinar essas leis, né? A gente pode combinar essas leis para criar uma equação, né? Uma equação que englobe todas as 4 variáveis que a gente está considerando para descrever o estado físico do gás. Essas aqui são as leis, ó. Coloca aqui. Essa aqui é a lei de Boyle, né? Essa aqui é a lei de Boyle, essa aqui é a lei de Charles, e essa aqui, Charles e a gente faz agora? A gente combina essas leis. Vocês observam que o volume é proporcional ao inverso da pressão. Tá, então a pressão aqui, desse lado da proporcionalidade, vai ficar no denominador. O volume é proporcional à temperatura, a temperatura fica no denominador. E o volume é proporcional à quantidade de matéria, que também fica no numerador. Temperatura é no numerador, tá bom? No denominador é apenas a pressão. Então, combinando essa volume proporcional a N vezes a temperatura dividido pela pressão. Se você quer tirar a constante de proporcionalidade, você tem que adicionar uma constante. Então, coloque o sinal de igualdade, que é igual a constante, multiplicado por essas variáveis, N vezes temperatura, dividido por P. Se eu assumo que essa constante aqui que está multiplicando com esse valor é R, né, uma constante R, então eu apenas substituo a palavra constante, né, pelo esse símbolo R, que seria a constante ali que vai ser multiplicada por NT. Agora, eu simplesmente rearranjo essa equação. Volume, que é igual a R vezes NT, eu coloco a pressão para cá, como ela está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, né, pelo volume. Então, eu tenho PV, que é igual a nRT, que é a famosa equação ou lei, né, dos gases ideais. Eu posso também rearranjar ainda essa equação, eu posso dividir o volume pelo valor da quantidade, que é igual. Você tem o quê? Você tem uma propriedade intensiva, que é a pressão, propriedade extensiva, que é o volume, propriedade intensiva, que é a quantidade de matéria, extensiva, né, que é a quantidade de matéria, e propriedade intensiva, que é a temperatura. Então, eu faço esse rearranjo aqui justamente para eu obter uma equação ou uma lei dos gases ideais em termos somente de propriedades intensivas, que não depende do tamanho do sistema. E o que eu faço? Eu divido o volume pela... Aqui, ó. Eu divido o volume pela quantidade de matéria. Quando N, que está multiplicando, passa para cá, dividindo por V, eu vou ter o volume molar. Então, eu tenho volume dividido pela quantidade de matéria, que dá o volume molar. Volume molar é uma propriedade intensiva, porque não depende do tamanho da amostra. Então, eu tenho uma equação agora o quê? Pressão é uma propriedade intensiva, volume molar, uma propriedade intensiva, e temperatura também
uma propriedade intensiva, tá bom? Então, nos cálculos, você pode utilizar essa equação ou pode utilizar o PVMRT também, normalmente, tá bom? Esse rearranjo apenas é feito para transformar todas as variáveis aqui dessa equação em propriedades intensivas, tá? Então, essa é a lei dos gases ideais, né, ou dos gases perfeitos, e esse R, que é essa constante aqui que aparece, né, é denominada constante dos gases ideais, tá bom, pessoal? Então, essa é a equação que a gente queria chegar, né, que é a equação lá dos gases perfeitos ou ideais, por meio da combinação ali daquelas leis empíricas, né, observadas experimentalmente, lei de Boyle, no caso, lei de Chaves, e de Gay-Lussac, e também pelo princípio de Avogadro ou hipótese de Avogadro, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa agora nessa parte. Vamos agora tomar uma água, um café e depois a gente continua, tá bom? Vou parar aqui a gravação para a gente continuar depois. Então, a gente vai